Rapaziada, declaração forte do dono do Cruzeiro sobre o Gabigol, hein? Tá arrependido da contratação do atacante ex-Flamengo. Vamos acompanhar aqui toda essa treta que envolve também a situação aí do Flamengo. Tem as informações de LDU e Flamengo hoje pela Libertadores, altitude, Flamengo enfrentando dois adversários, né? Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e vambora pro vídeo. Gabigol, para muitos, o segundo maior ídolo da história do Flamengo, seguramente um dos maiores da história rubro-negra, saiu do clube onde era amado, decisivo, mais banco do Pedro, porque queria jogar mais, queria um contrato maior, o Flamengo só oferecia 1 ano, ele queria mais tempo de contrato e foi para o Cruzeiro. Hoje está no banco do Caio Jorge. Dudu, um dos jogadores mais amados, vitoriosos da história do Palmeiras, deixou o clube paulista pelo mesmo motivo. Não tinha muita minutagem com Abel Ferreira desde que voltou de lesão, queria jogar mais, foi para o Cruzeiro. Hoje, banco do Christian, pelo menos é o que a Semana Celeste indica. Moral da história, muito cuidado com o que você deseja. Eu nem vou aqui questionar a escolha dos jogadores, isso é muito individual. Quando você quer mudar de emprego, de cidade, quer novos ares, beleza, a escolha dos jogadores eu nem vou questionar. Eu acho que fica uma grande lição, é para o Cruzeiro, especificamente para o dono do Cruzeiro. Porque o dinheiro não é mais do clube agora, o dinheiro é dele, né? Ele é o dono, é ele que banca. E obviamente quando você monta um elenco que não se encaixa com as ideias de jogo do treinador que você traz, você perde dinheiro, você rasga dinheiro. E nessa curta ainda passagem do presidente Pedro Lourenço, eu acho que ele já percebeu que ele desperdiçou dinheiro. Porque ele fez contratações muito midiáticas, Dudu e Gabigol, nomes explosivos, pensava em trabalhar com esses jogadores com o Fernando Diniz, demitiu o Diniz, está pagando multa para o Diniz, e agora está vendo os maiores investimentos que ele fez no banco de um treinador cuja ideia de jogo não combina com Dudu e Gabigol juntos. Tenho trazido essa informação já há algum tempo. Desde que chegou, o Leonardo Jardim reuniu as 3 estrelas do Cruzeiro, Matheus Pereira, Dudu e Gabigol, e deixou bem claro que dificilmente os 3 jogariam juntos ao longo da temporada. Em algumas ocasiões sim, ao longo da temporada não. E isso está ficando evidente na semana, contra o São Paulo e contra o Bahia, os 2 melhores jogos do Cruzeiro. Eu sei que no futebol não dá para planejar tudo, futebol não é uma ciência exata. Mas quanto melhor você planejar, quanto melhor você antever as situações, menos dinheiro você vai rasgar. Menos multa rescisória você vai pagar e menos craque caro você vai trazer para, de repente, ser banco do seu treinador. Aliás, a minha grande esperança de uma melhora de gestão aqui no futebol brasileiro é justamente mexer no bolso dos dirigentes. Com as SAFs, eles vão ter que rasgar menos dinheiro. O dinheiro não é mais do clube, o dinheiro é dele. E ninguém é maluco de queimar dinheiro por aí. Do ponto de vista técnico, me parece que será dura a vida do Dudu e do Gabigol para serem protagonistas do Cruzeiro. Eles são grandes jogadores, mas eles entregam coisas que não se encaixam na ideia de jogo do Leonardo Jardim. O Caio Jorge e o Christian, bem menos midiáticos, deram uma resposta muito melhor. E o Gabigol! Tá fudendo o Pedrinho! Ô Gabigol, você vai quebrar o Pedrinho! Você tá fudendo o Pedrinho, velho! Ei! Puta que o Ei! Ô Gabigol! Você vai falir o Pedrinho! Você vai falir o BH, Gabigol! Você já virou gerente, Gabigol! Já. Pelo amor de Deus! Já virou gerente? Você não serve nem pra um garoto propaganda de feijão! O Flamengo, porque amanhã tem rodada já, Libertadores, né? Os times mal acabaram a rodada do Campeonato Brasileiro. E amanhã alguns já voltam a entrar em campo pela Libertadores e também pela Copa Sul-Americana, como é o caso do Vasco. Amanhã Flamengo e Internacional vão jogar pela Libertadores. O Flamengo joga contra a LDU fora de casa, lá no Casablanca, né? Com um pouco de altitude, né? Que sempre faz alguma diferença. Não é aquela altitude O que costumam dizer, de La Paz. Eu, conversando há um tempo com fisiologistas, preparadores, Quito é um local em que vale a pena você chegar e conseguir treinar no local um dia, ao contrário de La Paz, que em geral os times voam na hora do jogo, porque o efeito fisiológico que causa no atleta, de eventualmente ele dormir mal, dele passar mal nas primeiras horas de adaptação, e aí que seria um problema para vocês competir no dia seguinte, lá é menor. O maior impacto está no aspecto técnico do jogo em si. A velocidade da bola,
você entender um pouquinho como é que é a sua reação a um pique para você se recuperar, e aí você consegue ganhar algo. Os goleiros, por exemplo, se beneficiam muito de treinar lá. Então, por isso, a seleção brasileira passou, desde os últimos 2 ciclos de Copa, quando ia jogar com o Equador em Quito, a chegar... Agora vai ainda nesse ciclo, está indo na próxima data. Isso, a chegar dependendo dos atletas que vêm da Europa, mas a partir de segunda-feira. E isso fazia mais bem do que mal aos jogadores. É isso, o Flamengo então já foi, né? Já está por lá para enfrentar a LDU. E o Rafael De Angeli traz outras informações para a gente. Chega mais, Rafa. Fala pessoal, tudo bem? O Flamengo encerrou a preparação para o jogo contra a LDU nesta terça-feira, aqui em Quito, às 7 horas da noite, horário de Brasília, no estádio da LDU. O Flamengo tem 3 desfalques para esse jogo. Alan, De La Cruz e Alexandro não vieram aqui para o Equador. Lembrando que o Flamengo chegou na noite de domingo para descansar e começar a preparação para o jogo contra a LDU pela 3ª rodada do Grupo C da Libertadores. Um jogo muito importante porque o Flamengo, neste momento, não está na zona de classificação para a próxima fase, para as 8ª de final, mas ainda faltam 4 jogos pela frente, incluindo esse jogo contra a LDU. O Flamengo perdeu na última rodada da Libertadores para o Central Córdoba, em casa, no Maracanã. Uma derrota que não estava nos planos da comissão técnica do Flamengo. Por isso, para o jogo contra a LDU, não dá para negociar pontos. O time precisa pontuar aqui para continuar com boas chances de classificação para a próxima fase, para as 8ª de final. Lembrando que depois do jogo contra a LDU, o Flamengo joga novamente fora de casa, dessa vez contra o Central Córdoba, na Argentina, em Santiago del Estero. O técnico Felipe Luiz costuma definir a equipe, avisar os jogadores na manhã do dia da partida, ou seja, na manhã dessa terça-feira, ele deve bater o martelo quanto aos jogadores que vão a campo contra a LDU. Tá certo, pessoal? Lembrando, a bola rola para a LDU e Flamengo, direto do estádio da LDU em Quito, às 7 horas da noite, horário de Brasília. Um abraço a todos. Obrigado, Rafa. Obrigado pelas informações. É difícil a gente prever quem o Felipe Luiz vai escalar para esse jogo, né? Com essa sequência de jogos entre Campeonato Brasileiro e Libertadores, além da Copa do Brasil, que também daqui a pouquinho vai estar ali na frente no calendário. Não vai ser fácil acertar a escalação, mas os nossos setoristas lá do GE sempre vão buscando informações aqui e ali e chegaram à conclusão de que a provável time, você vai ver que tem algumas dúvidas, né? Mas o mais provável time do Flamengo para esse jogo é esse aí, ó, que a gente vai colocar aqui atrás para vocês. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira ou Danilo. Para mim é Danilo. Danilo, né? Não, para mim. Eu chutaria Danilo. Porque descansou na última rodada, a sequência de jogos do Léo Pereira é grande. 8 jogos seguidos, não é isso que a gente falou aqui essa semana? Foi 8. Tem alguma coisa assim. Na lateral esquerda, ali está escrito Léo Pereira, tem um I tá antes ali, tem um R e um I a mais, um R a mais ali, ó. Ayrton Lucas ou Varela. 12 jogos. 12 jogos, é muita coisa, né? Ayrton Lucas ou Varela na lateral esquerda. Eu imaginaria o Varela. Não é improvisação por ali, né? Mas que consegue se posicionar defensivamente até melhor que o Ayrton. No meio campo, Gerson e Pulgar, além do Arrascaeta, que pode vir a descansar nesse jogo para a entrada do Luiz Araújo. Aí sem o Alan e o De La Cruz, o Gerson vem fazer o papel do segundo homem. Isso, normalmente ele joga lá onde está o Plata, né? Começa dali do lado direito. Então é possível que ele venha fazer o segundo volante. Plata na direita, dúvida também na esquerda entre Michael e Everton Cebolinha e o Bruno Henrique no ataque. Talvez, né, se o Flamengo tivesse vencido o Central Córdoba em casa na última rodada da Libertadores, o pensamento do Felipe fosse outro em relação a poupar jogadores. Talvez ele usasse um time mais reserva do que para titular nesse jogo, não acha, Felipe? Eu acho que ele vai com o time titular e vai com a força total, porque o Flamengo não fez o que todo mundo esperava dentro de casa e acabou, esse jogo ganha a característica de decisão, né? Por mais que tenha 4 jogos, o Flamengo é tido como líder do favorito do grupo, né? Favorito do grupo, e não venceu o Central Córdoba em casa. Então, para mim, ele vai botar o que ele tem de melhor para jogar. Concordo muito com o Mansur, que eu joguei lá também o Sul-Americano Sub-17, e o primeiro jogo dificultou muito a gente. A gente tinha 17 anos e perdemos um jogo para o Peru depois de 50 jogos só vencendo. E chegamos para jogar o Sul-Americano e perdemos. E depois, já adaptado, voltamos a vencer. E o Flamengo vai sentir essa dificuldade, mas dificuldade com o jogo em si, a bola, a velocidade da bola,
Mas o Flamengo tem muita qualidade, né? Independente de quem for a campo, o Flamengo tem muito recurso. E o jogo ganhou característica de decisão. Agora, talvez, né, pela altitude, fosse um jogo para você tirar alguns jogadores, né, que estão nessa sequência insana. O resultado do Maracanã não permite. Exato. O resultado do Maracanã que provavelmente não vai permitir que ele descanse alguns jogadores. E por isso, acho que a escalação vai ser assim, a não ser que alguém esteja realmente muito próximo de uma lesão, né, os exames apontarem uma fadiga grande de algum jogador, acho que vai com o que tem de melhor e um jogo para esse jogo. Que até pode oferecer uma possibilidade boa para esses jogadores do Flamengo que gostam de acelerar pelos lados, de ter um pouco mais de campo. A LDU vai para o segundo jogo dela como mandante, né, na Libertadores, está com 4 pontos, naturalmente tende a buscar mais o jogo. Uma das questões do Flamengo hoje, assim, é tentar encontrar esse jogador para o centro do ataque. O Bruno Henrique, quando você não faz... O jogo de amanhã até pode permitir mais a ele receber bolas em condições melhores, de atacar o espaço, de receber indo de frente para o gol. Quando ele precisa de uma defesa que está mais montada, ele fazer o trabalho do 9, ele dá pouca opção, a movimentação típica do 9 não é muito a especialidade dele, né? Ele precisa fugir um pouco daquele espaço para tentar encontrar um meio de acelerar, de atacar. É um cara que ataca mais os espaços e não é aquele pivô que o Flamengo precisa. Até pela característica dos jogadores que vão a campo, gostam desse costura, curtinho, né? Jogar curtinho, mais associado. E o Bruno Henrique é aquele cara que vai atacar o espaço. Talvez amanhã, não sei se o Flamengo vai ter, na maior parte do tempo, a posse de bola, o Bruno Henrique é importante até para puxar esses contra-ataques. No último jogo, acho que em 2021, se não me falha a memória, o Bruno Henrique fez gol, foi muito bem em Quito também. Então é um jogador que vai ser importante para o Flamengo. E a alternativa no momento para a exposição, às vezes é o Plata, né, Mansur? Tem o Juninho. Tem o Juninho também, aparentemente ainda não criou essa confiança na comissão técnica. O Plata também pode, não é o melhor dele, talvez, mas ele também pode eventualmente jogar ali mais centralizado. Também não é o centroavante. Não é. O Flamengo tem dificuldade nesse setor, tem dificuldade com homem-gol. Né? O Flamengo tem pouco homem-gol no elenco. Jogadores que com um histórico ao longo da temporada de muitos gols. Isso o Flamengo não tem. Outra dúvida, porque a gente fala, vai jogar com o time titular e tal, mas é difícil você entender quem é o titular na ponta esquerda hoje ali, né? Porque o Cebolinha hoje está ainda tentando recuperar o melhor ritmo, ficou um bom tempo afastado, assim como o Michael também, mas qual é o jogador que é o titular nesse momento? Dá para dizer. Dá para saber, né? O Michael acho que tem tido um pouco de preferência, talvez pela questão física, mas dá para imaginar a Cebolinha, por exemplo, sendo titular ali. E o Michael, por exemplo, tem algumas... Você pode discutir algumas questões de acabamento ali do Michael, né? De acabamento de jogada. Mas também não dá para dizer que as atuações dele são muito abaixo. Não. Não é que ele tenha dado brecha. Assim. Eu até acho que o Cebolinha tem um teto maior do que ele, especialmente se é para... Quando você precisa, às vezes, quebrar uma defesa, precisa de um jogador que traga para dentro, que ele tenha também o passe, também, tenha chute. Aí eu acho que o Cebolinha tem esse tipo de recurso à frente. Eu acho que depende. O Felipe tem variado muito também em função de característica de jogo, né? Quem não tem, de fato, um substituto com as mesmas características é o Arrascaeta, né? Quando você precisa descansar, o Flamengo muitas vezes precisa ter o Gerson partindo da direita para ocupar aquele espaço entre linhas como um dos meias e jogando com os outros jogadores que vão ter sempre uma característica diferente de aceleração. Nesse jogo o Gerson vai partir um pouco mais de trás, como o segundo homem, se a comissão técnica entender que o Arrascaeta não tem condições para os 90 minutos, provavelmente o Flamengo vai ter um quarteto de frente, todo ele de jogadores muito verticais, né? E aí se adequa mais um jogo, eventualmente até de ataque mais direto do que de uma posse mais longa. Talvez não fosse uma alternativa, Felipe, o Gerson por dentro ali, como o cara central do meio campo, colocando talvez mais um jogador de marcação por trás junto com o Pulgar? Mas não sei se ele vai botar, porque o Everton no último jogo não foi tão bom, não fez um jogo tão bom assim. E eu acho que ele vai optar pelo Pulgar e pelo Gerson. Eu não estou nem dizendo para o jogo de amanhã, estou dizendo para revezar com o Arrascaeta quando ele precisar descansar, se às vezes não vale a pena o Gerson, talvez, porque o Gerson tem um pouco mais de pausa, né? Mais dentro, um pouco mais, mas só que o Gerson, desculpa, que eu vejo o Gerson como aquele jogador que recebe e traz para dentro, claro, o mais de força, de condução de bola. O Gerson não é um criativo exatamente, né? Ele não vai clarear o jogo com um passe, as virtudes dele são outras, assim. O Flamengo e poucos times no futebol brasileiro têm um Arrascaeta e um Alan Patrick. Com essa característica são... A gente fala do substituto, nem é fácil de achar, né? São poucos. Mas o Gerson é o que chega
mais perto desse meia que consegue não ser tão brilhante quanto o Arrascaeta em pensamento, mas o Gerson é o cara que arrasta, é o cara que consegue o drible também, ele tem isso, porque tem muita força, tem finalização também de fora da área, mas quando não joga nem Gerson, nem Arrascaeta, o Flamengo sofre muito, porque falta esse cara pensante mesmo, esse cara que consegue botar o atacante na cara do gol, consegue arrastar e clarear o jogo um pouquinho para conseguir achar os caras do lado que são rápidos, que conseguem arrastar a defesa e você consegue achar esse passe. Para mim, o Flamengo ele necessita muito desses dois jogadores, o Arrascaeta e Gerson, porque são os pilares desse time, já vem de muitos anos, né? Já há bastante tempo. E quando faltam esses jogadores, o Flamengo sofre muito. Porque só tem jogadores de velocidade, jogadores que arrastam a última linha, finalização, também fica perigoso, mas para jogar de maneira diferente. O Flamengo gosta de ter a bola. E para ter a bola, você precisa de jogadores mais inteligentes para conseguir achar. Quando o Flamengo não tem a bola, aí sim, jogar em transição, esses meninos que estão do lado são muito rápidos. Deixa eu colocar rapidinho aqui a classificação do grupo do Flamengo na Libertadores para vocês se lembrarem de como está a situação do time nesse momento. Olha só, a classificação é essa aí, ó. A LDU e o Central Córdoba estão ali na frente, né, com 4 pontos. O Flamengo tem 3 e o Táchira ainda não conseguiu marcar nenhum ponto, né? São 2 jogos e 2 derrotas. A LDU empatou com o Central Córdoba na Argentina e ganhou em casa do Táchira 2-0. Flamengo, vamos para Quito. O repórter Mendel Bidlovski acompanhou o dia do Flamengo no Equador para esse encontro contra a LDU. Olá, amigos do Sport Center. O Flamengo realizou nesta segunda-feira um treino no Estádio Olímpico Atahualpa, aqui em Quito, no Equador. Preparação para a partida desta terça-feira contra a LDU pela Conmebol Libertadores. Jogo com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney Plus a partir das 7 horas da noite. Jogo fundamental para o Flamengo, que perdeu na última partida da Libertadores para o Central Córdoba em casa. Está na terceira colocação do Grupo C, fora da zona de classificação, e enfrenta a LDU, que é a líder do grupo. Bom, o treino desta segunda-feira foi importante para os jogadores sentirem a velocidade da bola na altitude. Quito fica a 2.850 metros acima do nível do mar. Alguns jogadores que sentem mais os efeitos da altitude nem viajaram para o Equador. São os casos do Alan e do De La Cruz. Bom, e os outros jogadores, como estão reagindo à altitude? Com a palavra, o chefe do departamento médico do Flamengo, Fernando Sasaki. O fato de a gente chegar 2 dias antes é mais por uma questão logística, da gente poder chegar no hotel, se alimentar, descansar, fazer um treino e ir para o jogo no dia seguinte. Os atletas chegaram bem, estão se alimentando bem, descansaram, não tivemos nenhuma intercorrência com relação à altura. Talvez a comissão sinta algum desconforto aí ao subir um lance de escada, mas nada de atípico, tudo correndo conforme planejado. Todos os atletas agora pela manhã fizeram os testes bioquímicos, não encontramos nenhum atleta com desgaste acentuado e, portanto, vamos para o treino com esses atletas controlados. Bom, quem conhece bastante a altitude de Quito é Gonçalo Plata, o equatoriano do Flamengo. Ele é de Guayaquil, mas já jogou bastante aqui em Quito. Ele que tem sido muito assediado pelos equatorianos aqui em frente ao hotel concentração do Flamengo. Tem tirado muitas fotos, dado muitos autógrafos. Sobre o time do Flamengo para essa partida contra a LDU, além dos 2 jogadores que não viajaram pela questão da altitude, tem um desfalque lateral Alexandro com edema na coxa. Ele sofreu essa lesão na partida contra o Juventude. O Flamengo trabalha para que ele volte no jogo contra o Corinthians. Ayrton Lucas, que tem jogado na esquerda, sentiu dores na partida contra o Vasco, empate por 0-0, mas é apenas cãibra, está apto para essa partida contra a LDU. Mesmo assim, o Flamengo deve ter mudanças para essa partida pela sequência de jogos. São 4 jogos em 9 dias, Grêmio, Juventude, Vasco e agora LDU. Além disso, o técnico Felipe Luiz escalou força máxima na partida contra o Vasco, então pode mexer no time também pensando no estilo de jogo da LDU. Estou reforçando o convite nesta terça-feira, jogo importantíssimo para o Flamengo. LDU e Flamengo, Conmebol Libertadores, 7 horas da noite, transmissão ao vivo da ESPN e do Disney Plus. Então, nação, a imprensa repercutindo as informações do Flamengo, o técnico da LDU toma uma atitude aí visando o jogo contra o Flamengo. Ele disse o seguinte, abre aspas: entendemos que era o momento de rodar o elenco pela proximidade do jogo contra o Flamengo. Decidimos que jogasse só alguns jogadores. Fizeram uma grande partida, os 3 jogadores que estrearam
tiveram minutos. Há uma linda disputa no grupo e sinto uma grande satisfação pelo trabalho que eles fizeram. A situação é que eles pouparam a maior parte do time para guardar mesmo o elenco aí, para o fôlego, né? Para enfrentar o Flamengo nesta terça-feira. Eles enfrentaram o Alcas na última partida do campeonato equatoriano. Coloca aí a sua opinião nos comentários sobre essa situação. A escalação, a provável escalação aí do Flamengo, né, para essa partida. A dúvida fica por conta do Léo Pereira e Danilo, né? Para qual dos dois será o titular? Você iria com qual jogador? Coloca aí a sua opinião nos comentários, já se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.